O tema mais comentado no Brasil: o empresário que tirou a vida de um trabalhador aqui em Belo Horizonte. O que seria uma discussão de trânsito, um homem impaciente que atira contra o rapaz. Ele está segurando uma sacola de lixo. Quando ele é baleado, ele vai para um lado, para o outro, tenta atravessar a rua desesperado, os colegas atrás. Ele vai para a calçada, gente, e cai. Ele cai, já não está mais com a sacola de lixo. Ele coloca a mão no peito antes de cair na região do abdômen. O colega se aproxima, aquele colega que fez um desabafo pedindo, por justiça. O rapaz coloca a mão na cabeça desse gari, tenta levantar, não consegue. Ele é resgatado com vida, mas não resiste aos ferimentos. O empresário, um homem que trabalhava há 2 semanas numa empresa do ramo de alimentos, diz que não foi ele. Mas todas as vítimas reconheceram o homem. Quando a polícia militar começou a fazer o rastreio do veículo, porque eles tinham a informação de algumas letras daquela placa e sabiam o modelo, começaram a trabalhar. O empresário disse que não, ele saiu às 8h07 da manhã e foi para o trabalho, depois ele volta, pega os cães, passeia e vai para a academia. A polícia encontra ele na academia e depois consegue recolher 2 armas, uma funcional e a outra uma particular. De quem? Da esposa deste homem, da companheira dele, uma delegada de polícia. Agora a gente tem o trabalho de perícia para saber se aquela arma realmente estava na cena do crime, porque encontraram uma cápsula não deflagrada, uma deflagrada. Lembrando que a informação que o carregador caiu quando ele sai do carro e ele pega, coloca de novo na arma e dá um golpe. Eu só não sei se isso foi antes ou depois do disparo. E hoje ele passou por uma audiência de custódia. Quem está acompanhando desde cedo é o repórter Oswaldo Diniz. Boa tarde, amigo. William, muito boa tarde para você. 1h mais 16, audiência de custódia, que é um procedimento padrão da justiça para determinar se vai converter ou não aquela prisão a prisão em flagrante para a prisão preventiva, que foi o que aconteceu hoje a partir da decisão do juiz Leonardo Damasceno. Você citou aí um dos detalhes que foram levados em consideração pelo magistrado, que é justamente a questão do carregador ter caído e ele ter colocado de volta na arma e continuado ali atirando, de ter dado disparo, continuado com o ato violento, né? E aí então isso para o juiz dar a entender de que ele estava assim com um ímpeto de praticar a violência, mas não só isso. Consciente, mas não só isso. Também, por exemplo, essa questão de que o trabalho da polícia foi ininterrupto para localizá-lo. Quando encontrou, ele estava com o carro que foi utilizado no crime e também houve um reconhecimento facial de testemunhas. Por isso, então, a necessidade para a conversão do flagrante para a preventiva. Eu vou só fazer um adendo aqui, William, porque não houve discussão de trânsito, tá? Não houve discussão de trânsito. Eles estavam pedindo para ele passar. De acordo com o relato das testemunhas, a motorista do caminhão de lixo, ela não discutiu com ele em nenhum momento. Ele que falou que ia atirar, ele isso? que estava exasperado, de acordo com o relato das testemunhas, ele estava exasperado e nervoso e fazendo ameaça. Não encosta no meu carro, não esbarra no meu carro. A neura dele naquele momento, a preocupação dele era, como a rua é estreita, o caminhão de lixo muito grande, e tinha poderia fazer uma manobra, cada um do lado do outro, poderia fazer uma manobra e aí encostar no carro, mas ainda de acordo com as testemunhas que são os garis, ele já desceu do carro nervoso, com a arma em punho, fazendo ameaças para a motorista e depois, então, acabou atirando, né, no Laudemir e provocando a morte desse gari. Mas não houve aquela circunstância de um fechou o outro, um troca ameaça, um xinga o outro. Não teve isso. Oswaldo, ontem nós falamos que a gente estava na expectativa da coletiva da Polícia Civil e que aconteceu à tarde, que aconteceu à tarde, às 4h da tarde, onde eles falavam o seguinte, por exemplo, o exame residuográfico, né, para ver se tinha pólvora na mão deles, olha, não há necessidade, não tem como, até porque não é um exame 100%, isso é o que eu estou dizendo.
e você tem um lapso de tempo, você tem um tempo grande entre o momento que ele efetua o disparo e o momento em que ele é encontrado na academia. E em relação a algum tipo de exame toxicológico, durante a coletiva de imprensa, o policial falou assim, olha, a presença de uma substância química, ela fica até 6 meses no corpo. Então, se a gente sentir a necessidade de fazer esse tipo de exame, a gente vai fazer ali na frente. E nessa audiência de custódia, o que o juiz decidiu, hein, Oswaldo? Decidiu que ele vai, sim, continuar por tempo indeterminado no sistema prisional, que a prisão preventiva é justamente isso, né? Ela vai de acordo com o caminhar da investigação. Então ele fica preso por tempo indeterminado, já saiu hoje direto, em princípio, para o Ceresp Gameleira, pode ser que seja remanejado, né? Porque afinal de contas é um centro de remanejamento de presos, então pode ser sim que vá para algum presídio da região metropolitana. Fato é também, William, que a defesa dele hoje, quando saiu, a defesa dos advogados, né? Quando eles saíram então da central de audiência de custódia, ali na Rua Diamantina, no bairro Lagoinha, região noroeste BH, quando eles saíram dali, eles disseram que eles iam se pronunciar por meio de nota. Mas disseram para ali o juiz pedindo o relaxamento da prisão porque estavam alegando que ele era réu primário. Mas a gente levantou informações que pode ser até réu primário em Minas Gerais. Mas temos também alguns registros, levantamos com fontes, inclusive o Renato Rios Neto ajudou a gente também nessa apuração, porque há também alguns casos fora de Minas Gerais, né? Por isso que talvez citando o réu primário em solo mineiro, mas não seria na prática de crime. Por exemplo, um caso de lesão corporal lá em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, em dezembro de 2003, em que ele teria dado vassouradas numa companheira. Setembro de 2011, também no estado fluminense, lá no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, ele atropelou e acabou matando uma mulher. Estava pilotando uma moto, atropelou e matou. E também tem um registro aqui de um furto em Campinas, né, no estado de São Paulo, em março de 2016. Ou seja, não é exatamente um réu primário quando a gente leva em consideração o âmbito nacional, o Brasil como um todo. Mas o estado de Minas Gerais pode ser sim, a gente levantou dados aqui, não tinha nenhum registro dele. Fato é que a investigação prossegue, a gente ainda tem algumas perguntas que, por exemplo, não foram feitas na coletiva de ontem, por que o carro dele não foi apreendido, né? Isso a gente estava comentando isso aqui ontem, a gente ainda não tem também uma informação precisa, já que ele foi utilizado na prática do crime, né? Então, a gente está acompanhando. A delegada, que é a esposa dele, ela está sim sendo acompanhada pela corregedoria, mas seguindo sua atividade normal de trabalho, assim como nós também seguimos o nosso aqui, né? Apesar de que a gente não está envolvido com nada. Por falar nisso, atenção. O nosso Mega Blaster produtor, o Célio Ribeiro, fez um trabalho de levantamento sobre a vida pregressa desse homem que efetuou o disparo. E olha o que o Célio encontrou. Olha, atenção. Você que está acompanhando a Itatiaia, atenção. Eu acabo de receber um vídeo do momento que esse homem foi baleado do Gari. A Itatiaia acaba de receber esse vídeo e você que não está acompanhando a gente pelo YouTube, coloca no YouTube agora. Esse vídeo, quem me mandou foi o Maracanã, meu amigo, meu companheiro lá da Band, que na hora do almoço apresenta o jornal. Ele conseguiu esse vídeo com exclusividade e acabou de me ceder esse vídeo agora. Eu vou rodar para vocês o vídeo que o Maracanã conseguiu ao vivo, na live. Porém, enquanto a equipe técnica posiciona o vídeo, vocês vão ver o momento que ele foi baleado, hein? Momento que ele foi baleado. O nosso Célio Ribeiro. Eu já vou trazer a imagem. Me diga uma coisa, o que você descobriu sobre a vida pregressa deste empresário que tirou a vida, que é suspeito de tirar a vida do Gari? William, boa tarde. O Oswaldo, junto com o Renato, né, tem essa apuração envolvendo a questão criminal dele, as passagens pela polícia. A gente foi atrás da questão de processos, de várias outras questões envolvendo o Renê. É uma apuração não só minha, como do Yuri Cavalieri, lá de São Paulo, Diana Rogers, do Rio, e a Jaqueline Moura. Renato também ajudou a gente. Que é o seguinte, esse Renê apresentava um currículo, vamos falar assim, invejável no LinkedIn, como a rede social de empregos, né? E a gente começou a procurar confirmar as informações, né? É o que a imprensa faz. E a gente foi atrás das faculdades que ele citava ali no currículo. A PUC-Rio,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a gente apurou junto com a PUC, que ele não tem a graduação em agronomia que ele cita no currículo dele, nem o MBA, a pós-graduação. A gente também está aguardando as respostas da ESPM, que é uma escola de publicidade e marketing lá de São Paulo. Ele também cita a Harvard, a Universidade de Harvard, no currículo dele. Também estamos aguardando o posicionamento, mas já temos confirmado, PUC Rio, ele não tem graduação e não tem MBA pela PUC. Além disso, William, a gente achou alguns processos, né, na justiça envolvendo o René. Tem uma dívida de um condomínio que ele morava lá no Rio de Janeiro, uma dívida inicialmente de R$22 mil, que a gente apurou que ela está sendo paga pela ex-esposa dele, pela ex-mulher dele. Inclusive, aqui na justiça ele também tem outros processos um deles bem inusitado, né, Oswaldo? A gente estava conversando mais cedo. Ele entrou num processo contra o Facebook, contra a rede social, porque ele perdeu o acesso, o login, a conta dele no Facebook. E lá na conta, né, onde você mora, tava lá, status, casado. E ele tinha divorciado. Isso estava incomodando ele não conseguia ter acesso ao Facebook. Ele processou e pediu R$26 mil de indenização por causa disso. Não ganhou o processo da indenização, mas ganhou para remoção do perfil dele na rede social. Essas são as ocorrências, né? Inclusive, Exato. Nós recebemos aqui um comunicado da grande loja maçônica do estado de Minas Gerais. Algumas fotos foram divulgadas, né, dele participando ali de uma cerimônia. E a grande loja maçônica do estado de Minas Gerais disse o seguinte, que ele não tem vínculo ou filiação com a grande loja maçônica do estado de Minas Gerais. Ele, na verdade, participou de um evento que foi promovido por uma Ordem dos Cavaleiros em Confidência Mineira, né? Entidade não vinculada à maçonaria. Na oportunidade, ele usou o espaço que foi cedido para a realização deste evento em caráter público. E aí ele tirou algumas fotos lá. Ele, na grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro, aparece como desligado. Não sei se em função dos casos que o Célio acabou de dizer. E agora, a gente vai rodar o vídeo. Tá pronto o vídeo? Ainda não? A gente está aguardando só uma edição final ali, porque mostra, né, ele após o tiro, a lesão ali. A gente não pode mostrar isso no YouTube, né? Então, atenção, você que aí está acompanhando a Itatiaia, nós vamos trazer a imagem que foi cedida pelo colega de trabalho lá da Band, o Carlos Maracanã, que é um grande jornalista, né, um jornalista da área policial. Ele conseguiu esse vídeo com exclusividade e nós vamos rodar logo depois do intervalo.